Esdras capítulo 7. Aqui está uma relação do registro das famílias de Esdra, que viajou da Babilônia para Jerusalém durante o reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Esdras era filho de Seraías, Seraías era filho de Azarias, Azarias era filho de Ilquias, Ilquias era filho de Salum, Salum era filho de Zadok, Zadok era filho de Aitube, Aitube era filho de Amarias, Amarias era filho de Meraiote, Meraiote era filho de Zeraías, Zeraías era filho de Uzi, Uzi era filho de Buqui, Buqui era filho de Absua, Absua era filho de Finéias, Finéias era filho de Eleazar, Eleazar era filho de Arão, o sumo sacerdote. Como chefe religioso judeu, Esdras era bom conhecedor das leis de Moisés dadas pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele pediu para voltar a Jerusalém e o rei lhe deu permissão e concedeu tudo o que ele tinha pedido, pois o Senhor, o seu Deus, estava abençoando Esdras. Muitos do povo e também dos sacerdotes, levitas, cantores, porteiros e servidores do templo viajaram com ele para Jerusalém no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse reinado. No 1º dia do 1º mês, ele começou a sua jornada e chegou a Jerusalém no 1º dia do 5º mês, pois a boa mão do seu Deus estava sobre ele. Esdras tinha decidido estudar a lei do Senhor e a oferecer a essas leis e ensinar os seus mandamentos aos israelitas. O rei Artaxerxes deu esta carta a Esdras, ao sacerdote e estudioso dos mandamentos de Deus para Israel. Artaxerxes, rei dos reis, para Esdras, o sacerdote e escriba da lei do Deus dos céus, saudações. Estou decretando que qualquer descendente de Israel do meu reino, incluindo os sacerdotes e levitas, pode voltar para Jerusalém com você. Eu e meu conselho dos 7, por meio deste decreto, determinamos que você leve para Judá e Jerusalém uma cópia da lei de Deus para ver se a lei do seu Deus está sendo obedecida. Também lhe damos a incumbência de levar consigo para Jerusalém a prata e o ouro que apresentamos como oferta ao Deus de Israel para o templo em Jerusalém. Além de toda a prata e ouro que você receber da província da Babilônia, você deve recolher ofertas voluntárias dos judeus e dos seus sacerdotes. Essas ofertas de prata e de ouro se destinam ao templo do seu Deus em Jerusalém. As ofertas devem ser usadas, antes de tudo, para a compra de novilhos, carneiros, cordeiros e para as ofertas de cereais e de bebidas. Tudo isso será oferecido sobre o altar do templo do seu Deus, quando você chegar a Jerusalém. O ouro e a prata que sobrarem podem ser usados de qualquer outro modo que você e seus irmãos acharem, de acordo com a vontade do seu Deus. E leve consigo os vasos de ouro e os utensílios que estamos dando para o templo do seu Deus em Jerusalém. Se você precisar de mais dinheiro para a construção do templo ou para atender a qualquer necessidade semelhante, pode requisitar dos fundos do tesouro real. Eu, o rei Artaxerxes, envio este decreto a todos os tesoureiros do território situado a oeste do rio Eufrates. Vocês devem dar a Esdras tudo quanto ele requisitar de vocês, pois ele é sacerdote e escriba da lei do Deus dos céus. Até a quantia de 3,5 toneladas de prata, 100 tonéis de trigo, 10 barris de vinho, 10 barris de azeite de oliva e sal à vontade. E qualquer coisa mais que o Deus dos céus exigir, que se atenda prontamente para o templo do Deus dos céus. Pois não queremos correr o risco de ter a ira de Deus contra o império do rei e dos seus filhos. Eu também decreto que nenhum sacerdote, levita, cantor, porteiro, servidor do templo ou outro trabalhador no templo de Deus seja obrigado a pagar impostos de qualquer tipo. E você, Esdras, deve usar a sabedoria que Deus lhe deu para escolher e nomear juízes e outros oficiais para governarem todo o povo do território ao oeste do rio Eufrates. Se eles não estiverem familiarizados com as leis do seu Deus, você deve ensiná-los. Qualquer indivíduo que se recusar a obedecer à lei do seu Deus e à lei do rei, deve ser imediatamente castigado com a morte, ou com a expulsão do país, o confisco dos bens ou com prisão. Louvado seja o Senhor, o Deus de nossos pais, que pôs no coração do rei o desejo de honrar o templo do Senhor em Jerusalém. E louvemos a Deus por demonstrar tal misericórdia para comigo, ao honrar-me perante o rei, seu conselho e perante todos os oficiais poderosos.
Recebi forças para esta missão da parte do Senhor, o meu Deus, que estava comigo, e convenci alguns dos líderes de Israel a voltarem comigo para Jerusalém. Esdras capítulo 8. São estes os nomes dos chefes de grupos de famílias que me acompanharam desde a Babilônia a Jerusalém durante o reinado de Artaxerxes. Dos descendentes de Finéias, Gerson; dos descendentes de Itamar, Daniel; dos descendentes de Davi, Ratuz; dos descendentes de Secanias; dos descendentes de Parós, Zacarias, e com ele foram registrados 150 homens; dos descendentes de Paate-Moabe, Elioenai, filho de Zeraías, e com ele 200 homens; dos descendentes de Zatu, Secanias, filho de Jeaziel, e com ele 300 homens; dos descendentes de Adim, Ebed, filho de Jonatas, e com ele 50 homens; dos descendentes de Elão, Jesaías, filho de Atalias, e com ele 70 homens; os descendentes de Cefatias, Zebadias, filho de Micael, e com ele 80 homens; dos descendentes de Joabe, Obadias, filho de Jeiel, e com ele 218 homens; dos descendentes de Bani, Selomite, filho de Josifias, e com ele 160 homens; dos descendentes de Bebai, Zacarias, filho de Bebai, e com ele 28 homens; dos descendentes de Asgade, Joanã, filho de Catã, e com ele 110 homens; dos descendentes de Adonicão, Elifelete, Jeiel e Semaías, e com ele 60 homens. Eles chegaram algum tempo mais tarde. Dos descendentes de Bigvai, Utai, Zabude, e com ele 70 homens. Eu, Esdras, reuni todos perto do canal de Aava, e ali ficamos acampados por 3 dias, enquanto eu examinava cuidadosamente as listas das pessoas e dos sacerdotes que haviam chegado. Verifiquei e não veio nenhum levita conosco. Por isso mandei chamar Eliezer, Ariel, Semaías, Eunatã, Jaribe, Natã, Zacarias e Mesulão, os líderes levitas, e também mandei chamar Joiaribe e Eunatã, que eram homens sábios, e os enviei a Ido, o líder dos judeus em Cassifia, para pedirem a ele e a seus irmãos e aos servidores do templo que nos enviassem sacerdotes para o templo de Deus em Jerusalém. E Deus foi bom. Ele nos mandou um homem extraordinário chamado Serebias, juntamente com 18 de seus filhos e irmãos. Ele era descendente de Mali, filho de Levi e neto de Israel. Deus também enviou Razabias e Jesaías, descendente de Merari, com 20 de seus filhos e irmãos, e 220 servidores do templo. Os servidores do templo eram assistentes dos levitas, um grupo que Davi e os seus oficiais haviam formado para ajudar os levitas. Esses 220 homens estavam todos registrados por nome. Então determinei um jejum, enquanto estávamos junto ao canal de Aava, de maneira que humildemente pedíssemos ao nosso Deus para que Ele nos desse uma boa viagem e nos protegesse, como também a nossos filhos e nossos bens. Fiquei com vergonha de pedir ao rei que nos enviasse soldados e cavalaria para nos acompanhar e proteger dos inimigos ao longo do caminho. Além disso, havíamos falado ao rei que a mão bondosa do nosso Deus protegeria todos os que adoravam o Senhor, e que o seu poder e a sua ira estariam contra todos os que abandonassem. Assim, jejuamos e pedimos a Deus que nos protegesse, e ele atendeu a nossa oração. Depois nomeei 12 chefes dos sacerdotes, Serebias, Asabias e outros 10 sacerdotes. E pesei diante deles a prata, o ouro, os vasos de ouro e os outros objetos que o rei e seu conselho, os magistrados e o povo de Israel haviam doado para o templo de Deus. Pesei e entreguei a eles 22.750 quilos de prata, 3 toneladas e meia de utensílios de prata, 3 toneladas e meia de ouro, 20 vasos de ouro, cada um pesando 8,5 kg. Também havia 2 lindas peças de bronze que eram tão valiosas como o ouro. Eu mesmo consagrei esses homens ao Senhor. E depois consagrei os utensílios. A prata e o ouro são ofertas voluntárias ao Senhor, o Deus de nossos antepassados.
Guardem bem esses tesouros até que cheguem às salas do templo do Senhor em Jerusalém e pesem diante dos chefes dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes do povo de Israel. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata, o ouro e os utensílios sagrados para levar tudo ao templo do nosso Deus, em Jerusalém. No 12º dia do primeiro mês, partimos do canal de Aava e fomos para Jerusalém. E a mão do nosso Deus nos protegeu e nos salvou do ataque inimigo e dos bandidos pelo caminho. Desse modo, finalmente chegamos a salvo em Jerusalém e descansamos 3 dias. No 4º dia, pesamos a prata, o ouro e os utensílios consagrados no templo do nosso Deus. A pesagem foi feita por Meremote, filho de sacerdote Urias. Estavam com ele Eleazar, filho de Finéias, e os levitas Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. A prata, o ouro e os utensílios foram contados e pesados, e o peso foi registrado. Então todos do nosso grupo, os exilados que tinham voltado do cativeiro, oferecemos ao Deus de Israel sacrifícios queimados, 12 bois pela nação de Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros e 12 bodes como oferta pelo pecado. Tudo foi oferecido como sacrifício queimado ao Senhor. Os decretos do rei foram entregues aos representantes dele e aos governadores de todas as províncias situadas a oeste do rio Eufrates, que ajudaram na reconstrução do templo de Deus. Esdras capítulo 9. Acabadas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: muitos do povo de Israel e até mesmo alguns dos sacerdotes e levitas não ficaram separados dos povos vizinhos e das práticas horríveis dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Os homens de Israel casaram-se com mulheres dessas nações pagãs e as tomaram por esposas de seus filhos. Dessa maneira, o povo santo de Deus se misturou através desses casamentos mistos, e os líderes e oficiais foram os primeiros a se tornarem infiéis. Quando ouvi isto, fiquei tão chocado que rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me assentei completamente desorientado. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel se assentaram comigo por causa da infidelidade dos exilados. E eu permanecia sentado, atônito, até o sacrifício da tarde. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, eu me levantei e saí da minha humilhação perante o Senhor. Então me ajoelhei para orar, ainda com as minhas roupas rasgadas, e levantei as mãos para o Senhor, o meu Deus. E clamei: ó meu Deus, estou envergonhado e humilhado e não tenho coragem de levantar o meu rosto para o Senhor, meu Deus. Porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça, e nossa culpa é ilimitada como os céus. Toda a nossa história tem sido uma história de pecado. É por isso que nós, todos os nossos reis e nossos sacerdotes, fomos mortos à espada, fomos ao cativeiro, fomos roubados e humilhados, exatamente como se vê hoje. Mas agora nos foi concedido um momento de paz, pois o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso e permitiu que alguns poucos de nós voltássemos de nosso exílio para Jerusalém. O Senhor está nos dando um lugar seguro neste santo lugar para iluminar os nossos olhos e nos dar um pouco de alívio em nossa escravidão e uma nova vida. Porque fomos escravos, mas por meio do seu amor e misericórdia, o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Pelo contrário, ele fez com que os reis da Pérsia fossem favoráveis a nós. Eles chegaram mesmo a ajudar-nos a reconstruir o templo de nosso Deus e nos deram Jerusalém como uma cidade rodeada de muros em Judá, dando-nos nova vida. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois de tudo isso? Porque uma vez mais nós abandonamos os mandamentos que o Senhor nos deu por meio dos seus servos, os seus fiéis profetas, quando o Senhor disse: a terra que vocês vão possuir está completamente profanada pelas práticas terríveis dos povos que vivem lá. De uma extremidade até a outra, ela está cheia de abominação e corrupção. Portanto, não deixem que suas filhas se casem com os filhos daquela gente, e não deixem que os seus filhos se casem com as filhas deles. Jamais procurem o bem-estar e a paz desses povos. Somente dessa maneira vocês serão fortes e desfrutarão os bons frutos produzidos por essa terra, e a deixarão para
os seus filhos como uma herança para todo sempre. Agora, depois de tudo que nos aconteceu por causa de nossa maldade, por causa da nossa grande culpa, apesar de sermos castigados muito menos do que merecíamos, ó Deus, mesmo assim o Senhor permitiu que alguns de nós voltassem. Quebramos os seus mandamentos outra vez e nos casamos com pessoas desses povos que praticam esses atos horríveis. Certamente, a sua ira nos destruirá agora e nem mesmo este pequeno resto irá escapar. Ó Senhor, Deus de Israel, o Senhor é um Deus justo e até hoje nos deixou escapar com vida. Aqui estamos diante do Senhor com a nossa culpa. Não temos direito de permanecer na sua presença. Esdras capítulo 10. Enquanto eu, Esdras, estava curvado no chão diante do templo, chorando, orando e fazendo essa confissão, uma grande multidão de Israel, homens, mulheres e crianças, ajuntou-se ao redor de mim e todos choravam amargamente comigo. Então Secanias, filho de Jeiel, da família de Elão, me disse: reconhecemos nossos pecados contra nosso Deus, pois casamos com essas mulheres estrangeiras dos povos vizinhos. Porém, há esperança para Israel. Apesar disso, pois, concordamos diante de nosso Deus em separar-nos de nossas esposas e mandá-las de volta com seus filhos. Seguiremos as ordens que o Senhor nos dê e as ordens daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus. Obedeceremos às leis de Deus. Tenha coragem e diga-nos como devemos proceder, e cooperaremos em tudo. Portanto, anime-se e mãos à obra. Então Esdras se levantou e exigiu que os chefes dos sacerdotes, os levitas e todo o povo de Israel jurassem que eles fariam conforme Secanias havia dito, e todos eles juraram. Depois Esdras retirou-se diante do templo de Deus e entrou na sala de Joanã, filho de Eliasibe. Ele passou a noite ali e recusou todo o alimento e toda a bebida, pois chorava por causa do pecado e infidelidade dos que voltaram do cativeiro. Depois disso, foi feita uma proclamação por todo o Judá e Jerusalém, para que todos os exilados comparecessem em Jerusalém. Os líderes e anciãos tinham decidido que qualquer pessoa que se recusasse a vir no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria expulsa da comunidade dos que voltaram do exílio. Dentro de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim chegaram a Jerusalém, e no 20º dia do 9º mês, todo o povo estava sentado no espaço aberto que há diante do templo. Eles estavam tremendo porque o assunto era muito sério e por causa da chuva pesada que caía. Então o sacerdote Esdras levantou-se e lhes disse: vocês pecaram porque se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa do povo de Israel. Confessem os seus pecados ao Senhor, o Deus de seus pais, e façam o que ele ordenar. Separem-se dos povos pagãos ao redor de vocês e das suas mulheres estrangeiras. Então todo o povo respondeu em voz alta: faremos o que você disse. Mas isso não é coisa que se possa fazer em 1 dia ou 2, pois há muitos de nós envolvidos nessa questão pecaminosa. E está chovendo tão forte que não podemos ficar aqui fora por mais tempo. Desde que nossos líderes organizem os julgamentos para nós. Todo aquele que tiver mulher estrangeira virá num dia combinado com os anciãos e os juízes de sua cidade. Então cada caso será decidido e a situação será resolvida para que se afaste de nós a ardente ira de nosso Deus por causa do nosso pecado. Somente Jonatas, filho de Azael, e Jazeias, filho de Tikva, Mesulão e Sebetai, o levita, se opuseram a isto. E assim fizeram os que voltaram do exílio. Então o sacerdote Esdras escolheu alguns homens entre os chefes dos grupos de famílias como juízes, e o trabalho começou no 1º dia do 10º mês. No 1º dia do 1º mês, terminaram de examinar todos os casos dos homens que haviam se casado com mulheres estrangeiras. Esta é a lista dos descendentes de sacerdotes que se casaram com mulheres estrangeiras. Os filhos de Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos Maacéias, Eliezer, Jaribe e Gedalias. Eles fizeram voto de separar-se de suas mulheres e reconheceram sua culpa, e cada um ofereceu um carneiro como sacrifício. Dos filhos de Imer, Hanani, Zebadias. Dos filhos de Harim, Maacéias, Elias, Semaías, Jeiel, Uzias. Dos filhos de Passur, Elioenai, Maacéias, Ismael, Natanael, Josabade, Eleasa. Dos levitas que eram culpados, Josabade, Simei, Quelaías, também chamado Quelita, Petaías, Judá e Eliezer. Dos cantores, Eliasibe,
dos porteiros, Salum, Telém e Uri. Esta é a lista dos demais israelitas que foram declarados culpados. Da família de Parós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamim, Eleazar, Malquias, Benaia. Da família de Elão, Netanias, Zacarias, Jeiel, Abdi, Jeremote e Elias. Da família de Zatu, Elioenai, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade, Aziza. Da família de Bebai, Joanã, Hananias, Zabai, Atlai. Da família de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal, Jeremote. Da família de Paat Moabe, Adna, Quelau, Benaia, Maaseias, Matanias, Bezaleel, Binui, Manassés. Da família de Harim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque, Semarias. Da família de Hassum, Matania, Matatá, Zabade, Elifelete, Jeremai, Manassés, Simei. Da família de Bani, Maadai, Anrão, Uel, Benaia, Bedias, Queluí, Vanias, Meremote, Eliasibe, Matanias, Matenai, Jaassai, Bani, Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, Maquinadibai, Sassai, Sarai, Azareel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Da família de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebna, Jadai, Joel, Benaia. Cada um desses homens tinham mulheres estrangeiras e muitos tiveram filhos com essas mulheres.